Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e decoração de bolo, e esse aqui é o primeiro vídeo do ano, então quero saber como foi a virada do ano de vocês e também desejar aí um feliz ano novo e saber como é que foi aí essa questão da virada de ano, está todo mundo bem, está todo mundo aí realmente focado em 2021, em crescer, evoluir, ganhar muito dinheiro, porque não é só de amor que a gente vive. A gente ama confeitaria, a gente ama desenhar, mas a gente precisa também ganhar dinheiro para pagar as nossas contas e continuar trabalhando aí, evoluindo sempre. Então, agora a gente vai começar literalmente aqui, vídeo 1, aula 1. Realmente vamos começar da base, que qualquer bolo, se não tem uma base, ele vai quebrar, vai afundar, vai fazer uma desgraça. Então, vamos começar realmente da base. Hoje eu não estou falando nada de bolo, eu não vou pegar pasta americana, nada disso. Ó, só um lápis, um apontador e folha de papel. A folha que a gente tem em casa mesmo, papel aqui ofício, aquilo mais básico que você tem em casa para trabalhar. É aqui que a gente vai começar o estudo da base, porque todo esse ano de 2020 a gente fez várias pesquisas para realmente entender o que vocês têm dificuldade, o que vocês querem que realmente eu ensine, que eu quero destravar o medo de vocês de encararem aí os bolos pintados, os bolos decorados da melhor forma possível. E é unânime, todo mundo fala: eu não sei desenhar e por isso eu não quero mexer em nada disso porque eu não sei desenhar. Então agora é a hora da gente começar da base. Então aqui papel e lápis e vamos aprender a desenhar o básico. E daqui, se você ainda tem medo de passar direto para o bolo, pegar o pincel e começar a rabiscar no bolo, não tem problema, a gente vai rabiscar no papel e daqui você vai e faz a sua transferência. O importante é quebrar essa barreira, quebrar esse medo que a gente tem de não quero desenhar porque eu não sei desenhar e agora a gente vai aprender realmente a base do zero. Então, chega de papo, vamos trabalhar. Então, gente, aqui eu tô com dois tipos de lápis, até para mostrar para vocês a questão aqui. Esse aqui, esse 6B, ele é mais escuro. Ó, eu vou fazer o traço aqui no cantinho para você entender a cor dele, ó. Eu fiz bem de levinho, mas ele é bem mais escuro. Esse aqui é um lápis qualquer mesmo, não tem nem marca. E olha a diferença, tá vendo? Esse daqui é um lápis mais macio, o 6B, mas ele é mais escuro. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa que precise de uma firmeza maior, de um detalhe mais escuro, a gente faz com o 6B, tá? E aqui eu vou usar um lápis comunzinho mesmo, sem nada, para fazer o risco mais clarinho, porque depois, aqui eu tô com um lápis também de borracha, mas pode usar qualquer borracha, tá? De preferência branca, que aí não deixa nenhum resíduo de cor aqui, uma borracha verde, azul, pode acabar manchando um pouquinho o papel. E fica sempre aí com apontador do lado, para deixar a ponta sempre fininha. Quem quiser trabalhar com lapiseira, ótimo, a ponta vai ficar sempre fininha. Mas peguei o lápis que é o mais comum que a gente tem aí em casa. Então, uma coisa é muito importante. Primeiro, a base da base. A gente entender a pressão que a gente coloca na mão. E não fica preocupado, para desenhar, como é que eu seguro o lápis? Como eu vou segurar o lápis ou o pincel se eu estiver trabalhando no bolo? Então, é sempre da forma como você segura uma caneta, um lápis para escrever. Então, eu vou escrever aqui o meu nome. Da mesma forma que eu escrevo, eu vou segurar o lápis aqui para desenhar, tá? É do mesmo jeitinho. A minha mão é que é atrapalhada mesmo, eu não sei porquê, eu sempre apoiei a minha vida inteira, eu tenho inclusive um calo aqui, eu sempre apoiei nesse dedo, mas se você apoia nesse dedo, não importa. O importante é que você esteja confortável para segurar o lápis, isso
tanto o lápis quanto o pincel, o que você estiver trabalhando, tá? A forma é sempre a mesma. E a pressão é muito importante. Então, se eu estiver colocando muita pressão, eu acabo, aqui nesse caso, furando o papel. E se eu botar pouca pressão, a diferença aqui é bem sutil quando a gente quer fazer um detalhe bem básico aqui, bem linhazinha, bem sutil, quando eu preciso apagar. Aqui eu apago com muito mais facilidade do que aqui, ó. Aqui, ó como é que fica marcado, tá vendo? Então, essa questão de pressão é muito importante. Então, conforme a gente está fazendo a pressão, se eu fizer muita pressão, esse desenho vai acabar ficando muito marcado. Não só com o lápis, como também com o pincel. Você acaba colocando mais pressão e aquela tinta do pincel vai sair também com muito mais intensidade. Então, a gente vem sempre, tenta aí, vai fazendo vários risquinhos para fazer o mais sutil possível, do que com muita força, tá? Então, pega o papel e treina a pressão realmente do seu traço, porque em alguns momentos, sim, é importante a gente ter uma pressão forte. Em outros, fazer aqui a pressão bem de levinho. Quando a gente está fazendo um risco inicial, quanto mais levinho, melhor. E aí depois, sim, o contorno, a gente coloca mais pressão. E tudo, gente, tudo, qualquer desenho de um rosto, de uma figura humana, a qualquer forma, tudo a gente parte do básico das figuras geométricas. Então, eu venho aqui, ó, faço uma esfera, um quadrado, e não se preocupa se tá reto, se tá torto, nada disso, tá? Um triângulo, um retângulo e botar desse ladinho aqui junto uma elipse, que é essa bolinha mais compridinha. Que também, se você parar e pensar, como é que a gente constrói uma elipse? A gente pode botar aqui, ó, um retângulo e duas esferas nas pontas. Eu vou ligar essas duas esferas. Opa, eu tenho aqui uma elipse, tá vendo? Então, tudo a gente constrói dessa base. E uma coisa também importante, quando a gente está construindo e querendo fazer aí, sim, o mais certinho possível e treinar a mão, a gente vem aqui, ó, eu posso fazer várias vezes, tá vendo como é que ficou mais forte? Eu fiz aqui, ó, um vai e vem de uma leve curvinha, um vai e vem para o outro lado e aqui um vai e vem. E aí eu consigo fazer essa forma mais certinha. E é legal também treinar, aqui, gente, é tudo treino, tá? Aqui não é prova final, não, aqui é treino, é estudo. E eu tento colocar aqui o risco sempre, olha, sem deixar escapulir. Então, eu vou aqui brincando, sempre seguindo a mesma linha. Então, eu fiz essa linha, eu vou e volto no mesmo traço, sem tentar, aqui fazendo assim, um para o lado, outro para o outro, fazendo uma baguncinha. Eu vou sempre tentar seguir a linha no mesmo traço. Isso é um treino muito legal. E a partir daqui eu posso treinar aqui, ó, fazendo esferas. Então eu vou crescendo, vou fazendo aqui, tá vendo essa, como se fosse um fio de telefone. Eu vou crescendo, ou mesmo tentar fazer tudo do mesmo tamanho. E essas brincadeiras parecem besteira, mas isso é muito importante no resultado final. Então, pensar nos seus traços. Então, aqui eu venho, ó, entender que aqui eu botei mais pressão na base e eu tirei na ponta e ela fica mais fininha. Então, conforme eu vou fazendo isso, eu entendo que aqui eu tenho mais força, mais pressão e na ponta menos, que eu vou tirar o lápis do papel. Então, a ponta acaba tendo menos contato. Quanto menos contato,
mais clarinho e mais fino. Então, esse estudo aqui de traço é bem interessante, tá? Faz e repete isso inúmeras vezes. Tá no telefone, tá conversando com alguém e fica rabiscando aqui no cantinho do papel e vai fazendo tracinhos e brincando com essas questões do traço. E tente não fazer vários tracinhos, porque a tendência é você escapulir, não ficar tudo na mesma linha. Então, tenta fazer um traço único, tá vendo? E quanto mais rápido eu fizer esse traço, mais preciso ele fica. Se eu for fazendo devagar, ó, ele vai tremer. Olha a diferença de uma linha para outra. Quanto mais devagar, mais trêmula essa linha fica. Quanto mais rápido, mais precisa e mais reta essa linha vai ficar. Então, é bem legal também a gente pensar em relação a isso. Então, treinem bastante esse estudo e é fundamental. Sem essa base de treinar a pressão, de treinar a forma, a gente tem muita dificuldade para fazer qualquer coisa para frente. Então, depois pega, coloca aí, faz o seu treino. Pode mandar lá no grupo do Telegram, pode mandar no grupo, inclusive, dos alunos, que no grupo dos alunos eu vou pontuar com mais atenção aí e explicar melhor. Então, olha lá, como é que quando a gente vem com um traço mais rápido, eu consigo deixar a forma mais perfeita, certo? Então, acabou essa primeira fase, vamos aqui para um outro papel e vamos então começar a brincar de formas e o que eu somando, eu vou deixar sempre aqui do lado, que de vez em quando eu vou buscar e mostrar aqui. Então, somando essas formas, o que a gente consegue criar? Qualquer coisa. Então, a gente consegue botar perspectiva, a gente consegue criar um objeto, a gente consegue criar personagens. Então, vamos começar aqui bem do básico. Eu vou fazer aqui de levinho uma esfera, tá? Uma bolinha. E em cima aqui dessa bolinha, eu vou colocar... Olha lá, coloquei aqui um retângulo e em cima desse retângulo eu vou botar um quadradinho. Então, aqui eu tenho 3 formas diferentes, geométricas, e agora, dessa forma, eu vou construir, ó, vou unir a ponta daqui de cima a essa parte aqui do meio. Então, ó, deixa eu traçar aqui bem o meio pra gente entender. Tá tudo bem aqui marcadinho no meio, certo? Então, eu vou unir essa ponta daqui de cima com esse meio. Tá dando para enxergar o que eu tô fazendo aqui? Acho que já deu, né? Então, aqui, ó, vou pegar o outro lápis que é mais escuro para ficar mais fácil de ver. Olha lá. Agora eu vou fazer o contorno. Conseguiram enxergar o que eu fiz aqui? Eu fiz uma lâmpada. Ó, vou apagar só para vocês enxergarem. Depois eu não vou mais apagar esse risco que a gente chama de rascunho. Ó, olha lá a lâmpada, tá vendo? Então, eu posso aqui, ó, só fazer uns risquinhos aqui. E aqui eu só vou colocar aquele brilhinho. Pronto. O máximo que eu posso fazer aqui, ó. E temos aqui uma lâmpada, tá vendo? A base foi uma bolinha, uma circunferência, um retângulo e um quadrado. A gente conseguiu fazer aqui a lâmpada. Vamos agora a algo que seja mais usual pra gente em questão de personagens. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, deixa eu pegar o outro que é mais clarinho. Vamos fazer aqui uma elipse, como se fosse uma bolinha mais achatada. Não tô aqui me preocupando se está tudo na mesma medida, tá? Tô só fazendo aqui uma base. Bom, o que eu vou aqui dentro
Para a gente medir tudo certinho, eu vou traçar um triângulo. Então, bem aqui no meio, então vamos imaginar aqui, dividir isso ao meio e bem no meio eu coloco a base desse triângulo e subo as pontinhas, tá? Eu não vou mais apagar esse desenho, essa base desse rascunho para vocês conseguirem entender. Então, aqui nessa base, aqui nessa pontinha, eu posso já colocar a boquinha e venho aqui, olha, com o focinho, bem nesse meio. Então, vou fazer aqui com lápis mais escuro, para ficar fácil de visualizar. Então, eu botei aqui um triângulo pequenininho e as pontinhas aqui. Exatamente desse ponto, aí a gente não erra nunca mais, tá vendo? Desse ponto aqui, eu posso colocar qualquer orelha para fazer um bichinho. Então, se eu colocar um triângulo aqui, eu faço um gatinho. Se eu colocar uma meia esfera, eu faço um ursinho, sempre com o centro aqui, ó, o centro tá bem aqui, e a gente pode colocar agora qualquer forma de orelha, tá certo? E aqui eu faço um personagem, então um bichinho. Então, seguindo aqui, eu venho e vou fazer na mesma medida. Traz, olha, sempre uma outra linha para saber se tá tudo na mesma reta, tá? Pegou a mesma altura de um lado e de outro e traça uma reta e pronto. Você já consegue posicionar as duas orelhinhas do mesmo jeito. Então, como eu falei, você pode aqui, então eu tô aqui com a orelhinha, vou botar aqui do lado. Eu posso fazer um triângulo, eu faço a orelhinha de gatinho. Eu posso botar a orelhinha mais pontuda para o alto, eu faço um cachorro. Então, aqui mais baixinho, um ursinho. Pode ser um macaco, enfim. Então, a gente já tem aqui a posição certinha da orelha. Nunca mais a gente erra a posição dessa orelha. Tá vendo? Pelo triângulo que a gente coloca aqui dentro, a gente tem a base de tudo. Eu tracei aqui, olha, essa linha que eu tracei para fazer a base das orelhas vai ser a parte inicial dos olhos. E aqui eu tenho esse meio, a gente não precisa colocar os olhos vindo até cá embaixo, abaixo da boca. Então, olha, como é um desenho animado, é um desenho de cartoon, eu venho aqui acima desse nariz, traço uma outra linha e aqui eu faço o olho que eu quiser, seguindo essa base também desse triângulo. Então, eu venho aqui, olha, coloco uma bolinha aqui, olha lá o olho desse panda. Da mesma forma, eu vou, ó, coloquei um retângulo aqui dentro, uni essa linha e essa linha. Então, o olho vai ficar nessa medida. Olha lá o olho. Então, vamos fazer aqui com o lápis mais escuro para ficar fácil de ver. Então, o olho, ele está pegando essa linha aqui, onde acaba a orelha, a linha onde acaba o focinho, e eu consegui colocar o olho sem errar a posição e o tamanho, tá vendo? Aí, só fazer aqui o centro. Então, vamos só escurecer o que interessa. Escurecer aqui o contorno e rapidinho nasceu aqui um ursinho. Eu poderia fazer isso menorzinho, como se fosse uma bolinha. Então, aqui a base do rosto é o que vai definir a forma desse objeto, desse personagem. Tá vendo? Aqui, ó, venho aqui, coloco o cílio, olha lá. A gente já tem aqui um personagem. Dentro desses padrões de formas geométricas, aqui dentro a gente consegue construir tudo certinho, tudo igual,
sem que a gente erre as posições. Tá vendo? Fica bem mais fácil construir um personagem assim. E daqui, como eu falei, eu poderia fazer dentro aqui um outro tipo de orelhinha, a gente já tem a mesma base, tá certo? Então a gente já tem aqui toda a proporção desse personagem. Vamos fazer a mesma coisa aqui com outro tipo de rosto, um rosto mais redondinho. Então, vou fazer aqui uma esfera, sem me preocupar se ela tá torta, se não tá. Que aqui é só brincadeira. Agora, uma coisa importante, vocês têm que treinar. Se você não treina, não adianta, tá? Bom, vamos pensar aqui como se fosse um rosto de um humano. Então, mesma coisa, eu venho aqui, divido ao meio, dividir essa esfera ao meio. É normal, quando a gente divide ao meio, os olhos ficarem aqui, olha, um pouquinho acima, como se eu estivesse dividindo isso em 3, tá? Então, eu vou dividir isso aqui em 3 partes iguais e a gente vai posicionar o olho, o nariz e a boca. Como a gente não tem necessidade de fazer aqui uma forma, é só para a gente entender a forma de humanos, a gente não precisa seguir exatamente essa base. A gente está fazendo até para bolo e tudo, a gente trabalha muito mais com desenhos de personagens. Então, a gente não precisa seguir essa forma, é só a gente entender como a gente divide. A gente olha no espelho e mede lá a altura da testa, dos olhos, do nariz e da boca. Então, seguindo aqui essas linhas, a gente consegue aí fazer um mesmo padrão. A mesma coisa, olha, eu vou dividir aqui também por 3. E aqui eu consigo saber o centro do olho. Então, o centro do olho, ó, vamos botar aqui um olho de bonequinho, exatamente nessa divisão aqui. Então, e aqui também posso entrar da mesma forma que eu fiz um ursinho, eu posso entrar aqui também com um personagem de bichinho, não necessariamente só humano, mas a gente entende aqui as proporções, tá? Então, bem aqui nesse centro, ó, eu tenho o nariz, que o nariz eu posso fazer só assim, posso fazer só 2 pontinhos, posso unir os dois, posso fazer uma curvinha aqui assim para o lado e a gente consegue visualizar. Tem várias formas de fazer nariz, mas vamos fazer aqui só a marcação básica. E aqui a boquinha, então eu posso fazer uma boquinha assim, como posso, então, boca, eu posso fazer a boquinha que a gente faz aqui, olha, 2 triângulos, estica um pouquinho e traça aqui no meio, eu já tenho uma boca. Ou a gente pode fazer aquela boquinha clássica de desenho assim, posso fazer triste, a gente pode fazer várias formas de boca. Então, vamos colocar os olhos aqui no meio para ficar bem marcadinho. E aqui a gente vai definir se esse bonequinho é menino ou menina pela forma do cabelo. Então, se eu colocar um cabelo mais compridinho, a gente tem uma ideia de menina. Se eu colocar um acessório, um laço, uma flor, a gente fica com a ideia de menina. Se eu colocar um cabelo curtinho, a gente tem uma ideia de um menino. Então, ó, se eu coloco aqui um pouco aqui, um tupetinho, eu tenho aqui um menino, tá certo? Ó lá. E a mesma coisa aqui, dessa linha, a gente traça o pescoço, caso tenha necessidade. Então, vamos escurecer, só para ficar fácil de ver o que a gente criou dessa forma. Olha lá. Posso botar até mais um tracinho aqui. Pronto. Então, viu como foi fácil de uma esfera
eu criei aqui um rostinho de um personagem bem simples, mas criei aqui um rostinho. Eu poderia modificar esse olho, eu poderia fazer um olho fechadinho com o outro aberto. A gente pode aqui brincar e criar dentro dessa proporção. Se a gente seguir essa proporção, então faz bem clarinho, faz a proporção e a partir daí a gente consegue desenvolver. Se eu quisesse fazer a mesma coisa, um ursinho, eu aqui ao invés do cabelo, eu viria aqui no triângulo, faria o triângulo de novo e marcaria a posição da orelha. Tá vendo? Aqui a orelha ficou mais afastada porque a forma é mais aberta. A forma aqui bem redondinha, o triângulo fica mais fechado e a orelhinha sairia aqui dessa ponta. Se eu quiser, por exemplo, aqui transformar isso numa menina, eu posso aqui, olha, seguir com uma trancinha, por exemplo. E pronto. Fiz 2 triângulos e o lacinho, olha lá. Então, repara que tudo a gente está com forma básica. Então, vamos depois, na próxima aula, estudar outras formas um pouco mais elaboradas, mas a princípio, vejam aqui, de uma esfera eu fiz aqui 3 formas bem diferentes. Então agora eu vou, pra gente continuar, eu vou pegar, eu já fiz a esfera, agora eu vou para o quadrado. Então, de um quadrado, o que a gente pode construir de interessante? Bom, aqui o mais básico de tudo, eu poderia perfeitamente transformar esse quadrado, olha, num presente. Coloquei aqui um retângulo grandão, um retângulo dividindo, faço um triângulo para um lado, um triângulo para o outro, uma bolinha aqui, pronto, tenho um presente. Trago para cá, olha lá, ali eu até fiz errado, deixa eu apagar. Então, o mais básico de todos. Então, vamos aqui só escurecer para ficar fácil de visualizar. Aqui foi bem básico. O que eu quero é que vocês entendam que são as formas geométricas. Rapidamente, eu fiz aqui um presente. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada? Então, eu tenho aqui, agora, fazendo aqueles tracinhos, como eu falei, com a mão mais leve. Eu tenho aqui um quadrado e eu vou pegar aqui nesse centro e colocar um triângulo. Bom, rapidamente eu já fiz aqui, inclusive, uma carta, né? Rapidamente aqui seguindo, se fosse seguir essas formas, a gente já teria até uma cartinha. Mas aqui a gente tem uma forma que eu quero criar uma forma básica. Neste centro, eu posso colocar algo externo saindo e a gente tem um vaso de planta. Mas como é que eu vou fazer o vaso? Eu fiz aqui essa linha principal e eu venho nesse centro de novo e traço outra linha, tá vendo? Então, aqui eu tô com o vaso na medida certinha, tá vendo? Eu construí essa base aqui lateral, descobri o centro dele e fiz aqui a lateral e ele fica com a medida certinha aqui. Eu só vou escurecer para ficar fácil de visualizar. Então, viu como foi simples poder achar aqui o centro, o segundo centro, e a gente traçou e fez aqui o vasinho. Bem, aqui no meio, eu venho aqui com uma leve curvatura e aí eu posso colocar a flor que quiser. Então, vamos fazer aqui uma margaridinha, que são várias elipses, várias circunferências compridinhas e uma bolinha no centro. Então, eu só vou reforçar
E aquilo que eu falei lá no início, ó, eu tô buscando fazer a linha sempre no mesmo sentido. Uma folhinha aqui. E aqui, olha, paralelo, eu venho e faço um outro tracinho aqui. E aí fica realmente a base de um vasinho. Então, se eu quiser apagar todas essas linhas aqui de construção, o vaso fica muito mais visível. Olha lá, apaguei e a gente consegue aqui fazer um vaso certinho, sem ficar torto, todo na mesma posição. Vamos fazer mais um desenho, seguindo aqui essa forma quadradinha. Então, vamos lá. Eu posso aqui, de um quadrado, por exemplo, transformar num rádio. Vamos botar aqui um rádio. Então, do rádio, a gente vai dividir isso em 4. Então, aqui em cima, a gente dividiu ele em 4 e eu tenho aqui o centro. Então, ó, aqui o centro, e aqui a gente dividiu novamente. Dividi ele em 4. Aqui em cima, a gente coloca a parte onde tem os números, botões. Então, eu fiz um retângulo e posso colocar aqui uns tracinhos, coloco aqui uns botões. Nesses dois aqui, desses dois lados, olha, então eu tenho o centro. Vamos lá, vamos fazer aqui, dividir novamente. E aqui nesse centro eu coloco duas esferas. Essas duas esferas, vamos botar elas xadrezinho, ó, vira o alto-falante na diagonal, tá vendo? Aqui em cima eu venho com outro retângulo e vamos fazer a alça. Novamente um outro retângulo, um retângulo dentro do outro. E aqui, ó, vamos escurecer tudo para ficar mais fácil de ver. Então eu tenho aqui a alça. Então deu para entender a proporção, olha. Então, um rádio bem antiguinho, bem de desenho animado, formas bem básicas. Quanta coisa a gente pode construir. E aqui foram formas bem simples, mas a partir daqui a gente pode criar outras coisas. E agora eu quero de vocês, então eu tenho aqui, ó, formas bem interessantes, seguindo essa estrutura. Então, se eu vou colocando uma forma dentro da outra, a gente vai usando as linhas e a gente vai construindo o que a gente quiser. Tá vendo aqui? Então, os bonequinhos, os personagens, da mesma forma, objetos que a gente consegue construir seguindo essas mesmas linhas. E o que a gente aprendeu hoje? Na realidade, tudo parte realmente do básico, das formas geométricas, como eu mostrei aqui. As formas mais básicas a gente vai somando e usando elas todas como linhas guia. A linha guia é muito importante para a gente conseguir desenvolver qualquer desenho. E é muito importante que a gente faça esse rascunho antes de fazer qualquer trabalho. Então, vem, como foi aqui, tanto da bonequinha quanto do ursinho. Faz as linhas, segue esse rascunho e depois vem por cima e faz o contorno. E aí, na hora de fazer a sua transferência, você consegue entender o ponto focal, o ponto inicial, como você construiu aquele desenho. Então, você pode criar qualquer personagem, até mesmo observando um desenho, copiando algum desenho. Isso é legal também para treinar. Copiar um desenho é sempre legal para você estudar, mas sempre seguindo com essas linhazinhas para você saber realmente a estrutura correta e não errar a posição de nada. Mesmo que você esteja fazendo alguma caricatura, por exemplo, você vai seguir de uma forma básica, fazendo aquelas formas da proporção, mas se eu, por exemplo, quero aumentar o meu queixo, quero botar o meu queixo vindo cá embaixo, então eu vou fazer o meu rosto bem aqui em cima, seguindo todas aquelas linhas, mas eu vou aumentar e crescer esse queixo, botando ele redondo, mais gordinho,
ou pontudinho, enfim, aí a gente vai criar a caricatura e o que a gente quer realmente ressaltar. Ou, por exemplo, eu quero mudar a posição do meu olho, botar um olho bem grandão e um queixo bem pequenininho. Isso são pontos que a gente vai depois elaborando aqui para criar personagens. Mas seguindo essas linhas, a gente consegue aí construir qualquer rosto, tanto de boneco, até mesmo de uma figura humana mais realista. E aqui eu fiz de pequenos traços vários objetos. Então aqui eu até apaguei, mas de um quadrado eu consegui colocar aqui esse vaso de uma forma correta, com as linhas certinhas, sem que fique nada torto, um lado mais esticado do que o outro, medindo tudo certinho, e é só seguir e construir o objeto que você quiser. Na próxima aula, vamos conversar um pouco mais, um trabalho um pouquinho mais elaborado, e vamos também entrar aí no mundo do açúcar, no mundo da pasta americana, tá certo? Então, te aguardo na próxima aula. Um beijo e até lá!